Graça e paz, vamos continuar falando sobre os escolhidos de Deus, como Deus escolhe, por que Deus escolhe, a realidade sobre a escolha de Deus. Então, eu me coloco nessa condição de poder falar sobre os escolhidos de Deus, porque eu tenho essa experiência de ser escolhido por Deus. Eu comecei já na minha infância a ter visões, a ter sonhos, a ter revelações. Embora nunca tivesse entrado em uma igreja, eu já orava, já tinha sonhos em que eu orava, expulsava demônios, sentia a presença de Deus, buscava Deus, já tinha batalhas espirituais. Até que um certo dia, após já conhecer a Bíblia, entrar em uma igreja, começar a orar, eu vinha caminhando aqui pelo bairro da Vila Santa Cecília, na minha cidade, onde eu resido, e em um certo momento em que eu vinha caminhando, eu percebi que os meus pés estavam me guiando. Havia uma faixa amarela no chão e o meu pé me dirigia. A partir dali, os meus passos começaram a ser guiados e o Espírito já estava habitando em mim. Eu já havia tido a experiência do batismo com o Espírito Santo, falado em línguas, em várias línguas, dos homens, dos anjos. Havia sido batizado já com o Espírito Santo e com fogo, quando veio uma bola de fogo, um meteoro do céu, numa descendente, na minha direção. Ao mesmo tempo alguma coisa subia do meu ventre, da barriga, vinha subindo, passava pela garganta. Quando chegou na minha boca, a bola de fogo estourou em cima de mim, veio sobre mim aquela bola de fogo. Eu comecei a falar em outras línguas. Falei ali de 10 horas da noite, da oração missionária, até o outro dia, 4 horas da tarde, em todas as línguas possíveis, variedade de línguas, profetizando. E na sequência, o Espírito veio e começou a me guiar, a me ensinar essa vida de dependência de Deus, direção de Deus. Então começou a dirigir meus pés, depois minha mão, depois todo o meu corpo, a minha voz, meu pensamento. Então começou a conversar comigo, ele habita em mim completamente, habitamos juntos e temos um relacionamento. Ele conversa comigo face a face como Moisés, Abraão, Elias, Eliseu, que eram guiados pelo Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então nós somos escolhidos ali como Isaías, para levar a mensagem. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ele é enviado por Deus para levar a mensagem de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer isso em 1 Coríntios 11, ensinando sobre a ceia do Senhor. Ele vai dizer, porque aquilo que eu recebi eu vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão, tendo dado graças, partiu disso, isso é o meu corpo que é dado por vós. Então, nós somos escolhidos para recebermos de Deus uma mensagem, a palavra. E o relacionamento que Deus tem conosco é pela palavra. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, o que faz o relacionamento do homem com Deus, esse contato na palavra, Deus falar conosco e escolher alguns para que tenham uma intimidade total, recebam a palavra e transmitam para todos. Como os profetas, como em toda a Bíblia nós encontramos de Gênesis ao Apocalipse, que vai também destacar o dom ministério do profeta. Ali na ceia, nós temos Paulo como profeta, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, ele tem essa escolha, esse ministério profético. Ali naquela mesma reunião, ele tem as pessoas que esperam pelos outros, que amam o próximo, que obedecem à palavra de Deus, que se examinam-se a si mesmos e assim participam dignamente. Então nós temos os dignos, nós temos os escolhidos como profeta, os escolhidos como dignos
e temos os indignos, aqueles que dormem, aqueles que estão enfermos, aqueles que não esperam pelos outros na ceia, comem, bebem, ficam bêbados e não perguntam nem se o outro bebeu, se o outro se alegrou, se o outro entrou na presença de Deus ou não. Então, Deus diz que essa reunião é para pior, nem para melhor é. Então nós temos pessoas melhores, pessoas piores e profetas. Então nós temos vários níveis de escolha de Deus, sempre teve e sempre terá. Pessoas sempre passando pela balança de Deus, sendo pesados. Alguns achados em falta e outros não, como no Apocalipse, que as suas obras hoje são menores, são piores do que as do primeiro amor. Volta ao primeiro amor e volta à prática das primeiras obras. Então você está sempre sendo pesado numa balança e sendo escolhido, para ser escolhido. Parte de Deus, então, essa intenção de verificar, observar a sua obra, observar o seu amor, observar a sua vida e assim te escolher para um grau de intimidade. Deus tem essa capacidade de colocar cada um em um nível. Existem sim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus diz, nós viremos e habitaremos com ele. Nos manifestaremos a ele. Então, este nível de manifestação, este nível de intimidade, sempre teve. Deus pergunta a Satanás a respeito de Jó. Viste o meu servo Jó? Não existe outro como ele. Então Deus está sempre, desde Gênesis até Apocalipse. Nas cartas das igrejas, na sequência, Deus, Jesus, na palavra, vai dizer a João que não és quente, nem frio, é morno, estou a ponto de vomitar-te. Da minha boca te aconselho que compres prata, que trates da visão, você é cego, pobre, cego e nu. Então existe sim uma visão de Deus, uma escolha de Deus para níveis proféticos, para níveis apostólicos, para níveis de evangelista, de doutores, de dons espirituais. Vamos buscar os melhores dons. Então, realmente há uma infinidade. Talvez cada pessoa, aos olhos de Deus, no poder de Deus, no conhecimento de Deus, cada pessoa é em um nível. E alguns alcançam o nível espiritual da escolha, os escolhidos. A este ele se revela, revela a face, revela a palavra. E realmente o que ele tem conosco é esse vínculo da palavra. Quando ele vem a nós, ele vem na palavra, ele vai revelar o conhecimento, o dom, a sabedoria, a ciência, o conhecimento de Deus, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Vamos falar sobre isso. Vamos abordar isso como uma promessa de Deus, como uma profecia, como um processo de escolha de Deus para revelar-se, níveis de revelação. Ele vai se revelar a um, vai se revelar mais a outro e ainda mais a algum outro. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, guardá-lo-ei, dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Então existe esse nível de revelação da salvação, da palavra, do conhecimento de Deus, da unção de Deus. É por isso que nós vamos estar aqui trabalhando, estamos aqui trabalhando toda a palavra de Deus. Porque nós estamos nesse nível da escolha para a intimidade com Deus, com o potencial de termos a unção do santo, como diz João ali na sua primeira epístola, com esse potencial, porque nós temos a unção do santo e sabemos tudo. E temos esse nível de saber tudo. Como a mulher samaritana falou sobre Jesus, que aguardava o Messias, que quando ele viesse, ele ensinaria tudo. E Jesus disse, sou eu que falo contigo. Então Jesus tem esse potencial de nos ensinar tudo. Mas ele ensina em um nível de escolha, em um nível de amor. Quem o ama mais, tem que amar mais. Encarecidamente o amar,
Amar de todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Amar como Jesus amou. Então, quem ama como Jesus amou, quem chega a este nível e dá a sua vida por nós, amar a Deus, amar ao próximo, amar dando a sua vida por amor, este tem o que Jesus recebeu. E Jesus entrega para nós neste mesmo nível de amor. Alcançou este nível de amor? Alcança essa revelação. Eu me manifestarei a ele, eu lhe mostrarei a minha salvação. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Já esse entendimento, que o que nós temos agora aqui para receber de Deus, em primeiro lugar é o verbo, é a palavra, é o Espírito Santo, que escreve a palavra agora no nosso coração, um coração de carne, vem habitar em nós e fala através de nós. Ele vem para nos ensinar, para nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou, para nos guiar na palavra. Então, realmente, é o verbo, a palavra, é através do Espírito Santo que nós temos, então, essa ligação com Deus, esse novo nascimento. Nascemos da água e do Espírito. O Espírito nos ensina tudo, ensina toda a palavra, nos revela agora. Então é bom saber que Deus está aqui, que Deus está escolhendo, que Deus habita em nós, que Deus fala, que Deus é um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus de amor, que nos criou por amor, nos conduz em amor, nos dá a vitória pelo amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, e quem ama tem vitória. O amor supera o ódio, o amor pode tudo. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, esse nível maior de escolha é um nível maior de amor a Deus e ao próximo, que temos lido essa chave, essa revelação que o Espírito Santo tem nos dado. Então vamos agora a esta revelação de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Realmente, essa ligação que Deus vem fazer com a terra é pelo ensino, é pela palavra, é pelo conhecimento, é pela revelação das coisas de Deus. A isso nós temos acesso pelo Espírito Santo, aos segredos de Deus da palavra, do conhecimento, da sabedoria, pela revelação do Espírito, a fazer e a ensinar. É claro que entendermos as moléculas da água, a formação do ar, respirarmos e o rio correr para o mar e os animais e a concepção e a formação do ser humano, isso é demais para entendermos toda a obra de Deus, toda a criação de Deus, tudo em harmonia, tudo funcionando, o dia, a noite, as estrelas. E este conhecimento é sobre-humano. Esse conhecimento nós não somos chamados a ter, a entender as árvores, a fruta, o chão, a terra, a semente que germina e os animais e toda a cadeia alimentícia, toda a cadeia dos animais, toda a vida na terra. Porém, essa palavra do Espírito, da vida, da salvação, do amor, essa é que Deus quer. Que nós recebamos pelo batismo com o Espírito Santo vem habitar em nós, então ele vem testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, vive conosco, nos dirige, nos guia, nos ensina este conhecimento da sabedoria de Deus, do verbo de Deus, do amor de Deus, do relacionamento com Deus, do plano de Deus, da vida de intimidade com Deus, como filhos de Deus. Isso nós temos. Isso o Espírito Santo nos dá, esse conhecimento total da palavra de Deus, da nossa ligação com Deus, de estarmos unidos em espírito e vivermos juntos e nos relacionarmos e conversarmos, e Deus nos visitar e Deus habitar conosco continuamente. Então é isso que o Espírito Santo faz, dessa forma que ele trabalha. Então, aqui Lucas está dizendo que escreveu no livro anterior, o Evangelho de Lucas, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções
por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Veja que nós já falamos tanto nos estudos anteriores sobre escolhido, e aqui está um versículo bem mais claro desse procedimento da escolha. Objetivo, transparente, direto. Então ele realmente menciona esse fato. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então somente esses escolhidos realmente receberam instruções por meio do Espírito Santo entre o Evangelho e Jesus subir ao céu, e Lucas relatou até o dia que foi elevado ao céu. Neste período, até agora, Atos dos Apóstolos, ele ficou, antes de ser elevado ao céu, aqui em Atos dos Apóstolos, ele ficou dando instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Ele fez isso e ele continua fazendo isso hoje, aqui e agora. Então existe este elo de ligação de Deus com a humanidade pelos escolhidos, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então isso parte de Deus. Já quando Jesus chama e escolhe os apóstolos, ele já revela essa vontade de Deus, este plano de Deus de trabalhar com escolhidos. Escolhidos para receber instruções por meio do Espírito Santo. E agora nós, pelo Espírito Santo, vamos levar esta palavra. Eu também vos entreguei aquilo que havia recebido. Então, recebemos as instruções, depois de ter dado instruções, veja a mesma linguagem do apóstolo Paulo. Recebi do Senhor aquilo que vos entreguei. Então, foi recebida instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E ele continua escolhendo nesse sentido do amor, da obediência, até da fé, da esperança. E Deus escolhe. E Deus está à procura. E Deus achou Davi, um homem com o coração segundo o seu coração. Ele achou Saulo de Tarso e ele me achou. Ele me escolheu, ele me separou. E então eu recebo as instruções por meio do Espírito Santo, porque sou um apóstolo escolhido. Quando eu digo eu sou um escolhido, ou eu sou o escolhido de Deus, eu sou apóstolo escolhido para que o Espírito Santo fale, habite, revele, ensine, dê instruções, como foi a própria Torá, que são as instruções de Deus para o povo, desde o início, desde Gênesis, Êxodo, e vai até agora, até este momento, as instruções do Espírito Santo. Ele dá aos apóstolos que ele havia escolhido. Quem não é escolhido não entende. Quem não é escolhido não sabe. Quem não é escolhido não tem essa experiência, então não compreende. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós só lemos pela letra e não temos o Espírito dando vida, prática, realização nessa palavra, ela pode ficar e atuar como algo morto e que mata, que envenena a alma, que não traz discernimento, que traz uma religião falsa, que traz uma religião que vai levar multidões à perdição. E muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, falamos outras e fizemos muitas coisas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você não soube fazer, você não soube amar, você não soube perdoar, você não foi batizado com o Espírito Santo, você não nasceu de novo, você não adorou ao Pai em espírito, em verdade. O Pai esteve sempre à procura dos verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então você continuou na prática da iniquidade. Foi um evangélico iníquo, um católico iníquo e qualquer outra religião do mundo, praticando a iniquidade e achando que estava agradando a Deus. Você estava enganado. Você tinha que amar.
você tinha que adorar a Deus, amar o seu próximo. Você tinha que aprender a amar. Você tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Você tinha que ter intimidade com Deus. Você tinha que viver na prática das boas obras, da obra de Deus. E te enganaram de que não precisava. Então, era uma religião mentirosa, falsa. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. E alguém te disse que essa palavra não tinha valor, que outras tinham e essa não. Mentiu para você. Não é verdade, porque Apocalipse vai falar sobre isso. Os evangelhos vão falar sobre isso. Atos dos Apóstolos vão falar tantas e tantas vezes sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, em suas epístolas, vai falar sobre as obras. Fomos criados para as boas obras e somos julgados pelas boas obras. E as obras nos acompanham. Bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor, porque as suas obras o acompanharão. Então vamos prosseguir aqui na revelação de Deus, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Só sabe isso. O que é que Jesus falou neste período de 40 dias que Jesus apareceu para eles? Não está registrado. É do Espírito Santo. É uma reserva de qualidade. É uma reserva de valor dos escolhidos. É por isso que Deus continua escolhendo. O Espírito Santo fala na intimidade. Então não falou para todos. Ele fala para os escolhidos, que vão ter o discernimento, nos quais o Espírito Santo vai habitar de tal forma que vai ter um relacionamento de realmente habitar no coração, habitar na mente e falar imediatamente, falar diretamente, face a face, como foi com Moisés, e nós aprendemos com ele, recebemos dele. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, por um período de 40 dias. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, qual a revelação de Deus? Não saiam. Se vocês não têm poder, se o Espírito Santo não move em vocês, não saiam. Aguardem. Fiquem em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então saiam. Mas antes de serem batizados com o Espírito Santo, não saiam. Então nós precisamos chegar em todas as igrejas, todos os locais onde se reúne um grupo de cristãos, falar: esperem um pouco, não saiam. Sejam batizados com o Espírito Santo. Podem ficar descansando, podem ficar aqui. Quem não vai se alegrar de receber uma ordem dos céus para parar, descansar, não sair, esperar? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. No meio do seu grupo, no meio da sua comunidade, há sinais do poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Os milagres estão acontecendo, as curas estão acontecendo, as profecias, as revelações estão acontecendo, visões, como nós vamos ver aqui após o batismo com o Espírito Santo. Pedro cita o profeta Joel. Os sinais do profeta Joel, contidos em Joel, acontecem aí no meio da sua comunidade? Se não acontecem, não saiam. Quando vocês saem sem o poder, vocês passam vergonha. Vocês são submetidos, sublevados, derrotados pelo diabo. Vocês não têm poder. Vocês não têm autoridade. Vocês não têm o batismo de poder, de fogo, batismo com o Espírito Santo. É por isso que as coisas estão tão erradas. É por isso que cresce o número de cristãos no Brasil e ao mesmo tempo cresce a ignorância, cresce a mentira, cresce toda a perversão. Vários e vários tipos de perversão estão crescendo, crescem.
não há mudança, não há novo nascimento, porque não há batismo com o Espírito Santo. Então não saiam, não vão ensinar o que vocês não sabem, o que vocês ainda não receberam, mas esperem pela promessa de meu Pai. Deus tem algo para vocês. Deus tem um presente, uma promessa, o batismo com o Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bem-aventurada a igreja primitiva que esperou, que ficou no cenáculo, ficou ali por Jerusalém. Não saiu de Jerusalém, obedeceu, ouviu. Mas hoje nós temos vários grupos, várias denominações, jovens, adultos, homens, mulheres, saindo, fazendo, falando, sem condição, sem discernimento, falando e depois até se arrependendo, vendo a vergonha que passou. Nós vimos aí o que aconteceu no Brasil, eleição, coisas acontecendo e pessoas falando absurdos. Falta de sabedoria, falta de revelação, falta de visão, envergonhando o Evangelho, porque saíram para falar sem esperar pela promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Veja que o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então veja aqui um sinal do desconhecimento. Se eles saíssem sem esperar, alguns diriam que era. Eles, na dúvida, uns diriam que sim, outros diriam que não, e gerariam a confusão, dizendo coisas indevidas, anúncios indevidos, errados, que Deus não mandou falar, porque não eram batizados com o Espírito Santo, não conhecendo. Veja a resposta de Jesus no versículo 7. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então há uma limitação. Você tem que saber o que o batismo com o Espírito Santo vai trazer para você, qual o tipo de conhecimento, o que Deus quer que você saiba. É o que nós recebemos do Senhor que nós vamos entregar. Então você tem que receber alguma coisa de Deus, você tem que ser batizado com o Espírito Santo, ter certeza que está recebendo. É Deus que está falando. É isso que eu vou pregar, é isso que eu vou ensinar. Eu também não vou tentar discernir coisas do tempo que compete à autoridade de Deus, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu sei que eu tenho conhecimento do verbo, da ligação entre nós, entre eu e Deus, pelo Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo testifica com o meu espírito. Eu sei o que eu preciso saber. E eu sei o que eu posso saber dentro desse assunto de família, de entendimento, da criação, do porquê, da causa, da alegria de estarmos com Deus, da paz, do shalom. Então, a parte espiritual, essa parte da ligação pela palavra, pelo diálogo com Deus, o Espírito Santo habitando, escrevendo a palavra no meu coração, falando na minha mente, me revelando, ensinando, dando discernimento de toda a Bíblia, toda a palavra, de Gênesis, Apocalipse, todos os versículos, tudo, não deixa passar nada. Então ele revela tudo, ele sabe tudo e nos ensina tudo. Ele é o grande ensinador. É verdade isso. Não é teoria, não é ilustração, é realidade, é real. Eu vivo isso na minha vida. Então posso afirmar isso com fé, com realidade, com certeza, convicção de que é verdade que ele ensina tudo, todas as palavras, todo o entendimento. Mas eu sei que existe toda uma palavra, um conhecimento que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, que inclui uma parte material, de tempo, de essência, que não é para nós, que é de Deus. E que jamais a nossa natureza humana, do pó, nossa constituição, nosso espírito humano, o espírito que Deus nos deu, jamais nós vamos conseguir entender. Então Deus não trabalha, não fala, não é sobre isso que vocês vão pregar. Se eles tivessem saído ali, como está no versículo 6, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel, talvez eles saíssem brigando por uma revolução em Israel para restabelecer um reino
um reino terreno, um reino de posse de terra que vai levar a batalhas reais de guerra. Então não é isto, não pode ser isso, não é isso. É espiritual, é conhecimento de Deus, a profundidade da sabedoria de Deus. Nós vamos receber o dom da sabedoria, da de Provérbios, dos Salmos. É isso que Deus quer, que nós temos entendimento, sabedoria da palavra, do verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Essa glória é a glória que Deus revela. Não é a glória imaginária, de temas imaginários nossos, terrenos, carnais, vão se tornar diabólicos, vão se tornar mentirosos. Mas é a glória de Deus, é a glória que Deus tem a revelar para nós, o conhecimento de Deus. Então veja bem o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que aqui está o conteúdo. Esse conteúdo da mensagem vem pelo Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então vocês vão falar. Mas vocês vão falar o que o Espírito Santo quer que vocês falem. Tem para vocês falarem. É sobre o amor. É sobre a vida com Deus. É sobre a alegria. É sobre festa. Sobre felicidade. É sobre paz. É vida com Deus. Então é isso que é a presença de Deus, a glória de Deus a ser revelada. É a vida com abundância que Jesus veio trazer. Vem trazer vida. Vamos nos alegrar. Vamos celebrar. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então já nos tornamos adoradores em espírito e em verdade. Então nós, de certa forma, passamos a ser seres espirituais. Paulo, Jesus, a palavra de Deus no Novo Testamento, vai nos falar sobre isso. Vós que sois espirituais, sabeis então ter paciência, suportais os que ainda são carnais, são deste mundo, são de baixo, são desta terra. Pensam só no seu ventre. O Deus deles é o ventre. É como Esaú, é como foi Caim que matou Abel, que tinha sua inveja, seu desejo de poder terreno. Mas nós vemos o reino de Deus. É um reino espiritual, é o reino do Espírito. Nós nos relacionamos com Deus em Espírito, nós nascemos do Espírito, nós vivemos no Espírito, nós andamos no Espírito. Nós temos que ser muito espirituais, cada dia mais espirituais, mais com Deus, mais ligados a Deus. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E em verdade, isso é o poder de Deus, de nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Um reino em Espírito, viver em Espírito, ter essa compreensão do Espírito. Então, mais receberão poder quando o Espírito Santo, que é essa ligação nossa com o céu, pelo Espírito Santo que é derramado, descer sobre vós. Então vem como aquela bola de fogo, veio sobre mim, desceu sobre mim. O Espírito vem sobre mim, o Espírito desceu e veio habitar em mim, descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando ele fala confins da terra, ele fala de muito tempo para chegar. Então fala de hoje, fala de agora, fala de até o fim. Então virá o fim, esse evangelho será pregado, testemunho, em toda a terra, até os confins da terra. Então está falando que agora, esse mesmo Espírito desce sobre nós para chegarmos até os confins da terra. E usamos todos os meios de comunicação e já nos alegramos de poder estar aqui falando desta forma, desejando que esta palavra alcance os confins da terra. Que mais pessoas se unam neste ministério e comecem também a pregar, a testemunhar, a ser testemunhas. Mas seremos testemunhas do conteúdo que o Espírito Santo tem. Para isso temos que esperar até que possamos ser batizados com o Espírito Santo. Aqui está claro. O versículo 5 diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então é realmente o batismo com o Espírito Santo
que vai nos capacitar para ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, o qual nós vivemos hoje. Essa perspectiva de estarmos chegando aos confins da terra e já estarmos perto do fim desse sistema, desse período, dessa geração passando, mas isso tem que ser pela palavra do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele se move em nós, ele fala através de nós. É ele que dirige, é ele que governa, é ele que domina, é ele que fala, é ele que tem o assunto, é ele que tem o tema. Serão minhas testemunhas, então, da obra de Jesus, do ensino de Jesus. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Jesus então foi assunto, teve a sua assunção, subiu aos céus, e eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então nós temos que ficar nessa expectativa do batismo com o Espírito Santo, da volta de Jesus, da revelação, da visão, da palavra, com esse domínio do Espírito. Pode orar, pode pedir, pode buscar, espere, fica, não saia falando antes de você ter realmente esse batismo com o Espírito Santo, que é real, é verdadeiro, é honesto, é sincero, e ele realmente habita em nós na sua plenitude. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.